desse vídeo é a comunicação dos atos processuais, que são as citações, intimações, notificações judiciais. Como elas são feitas hoje e como elas poderão aí vir a ser feitas em um futuro próximo ou não. Pessoal, eu sei que o assunto é muito polêmico e é por isso que eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo até o final, que tem muita coisa interessante que eu trouxe aqui, tá? O assunto interessa muito aos cidadãos, aos advogados, ao Poder Judiciário, aos oficiais de justiça, tá? Então, pessoal, assistam, compartilhem com os seus colegas e comentem, tá? Deixa o seu comentário aqui. E por que eu tô falando isso? Porque, com certeza, muita jurisprudência ainda sobre esse tema vai ser formada e muitos elementos dessa jurisprudência com certeza vão sair desse período que a gente está vivendo agora, desse período de pandemia, que o Poder Judiciário, assim como várias outras instituições públicas e privadas, estão tendo aí que se reinventar, fazendo uso massivo da tecnologia. Como as comunicações e como o Poder Judiciário funciona hoje? Quando a gente observa aí os tribunais, a gente percebe que quase que a totalidade dos processos ou grande parte deles, na maioria dos tribunais, já estão digitalizados, já deixaram aí de tramitar no papel e estão em formato digital. Apesar disso, as citações, as intimações continuam a ser realizadas da forma tradicional, isto é, pelo correio, carta registrada com aviso de recebimento ou pelo oficial de justiça, tá? A gente pode dizer aí, pegando em termos comparativos, o número de processos digitalizados, que as comunicações feitas no sistema digital ainda é uma parcela muito pequena, tá? Então temos aí duas realidades. A gente tem a realidade da justiça intramuros, tá? Que é a realidade interna dos tribunais funcionando em sistema digital, e nós temos a realidade da justiça extramuros, que é aquela justiça que vai até o cidadão, que vai até a casa das pessoas, que vai até a empresa das pessoas, funcionando ainda no sistema analógico, funcionando da forma tradicional. E qual o motivo dessa discrepância, pessoal? Nós podemos dizer que essa discrepância se deve a dois aspectos, ao aspecto legal e ao aspecto sociológico. Vamos então falar do aspecto legal, tá? Para falar disso, a gente precisa pegar aí as legislações que tratam desse tema, que são a Lei 11.419 de 2006, que é a lei da informatização dos processos judiciais, a resolução 234 do CNJ e também o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016. E vamos pegar aí o Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil determina que as instituições públicas e privadas façam um cadastro junto ao Poder Judiciário para recebimento de comunicações de atos processuais, de citações e intimações. Essa lei deixou de fora as micro e pequenas empresas e também o cidadão. E eu acho que a lei trabalhou bem aí nesse ponto, depois eu vou falar mais disso. E olha só, aquela lei que eu falei para vocês de 2006, que é da informatização dos processos judiciais, determina que todas as citações e intimações sejam realizadas no formato eletrônico. Paralelamente aí a essas normas que eu disse para vocês, nós temos os tribunais e juízes. E muitos deles têm trabalhado através da edição de portarias ou ordens de serviço, permitindo que se façam citações e intimações via WhatsApp ou correio eletrônico, mas mesmo esses juízes e tribunais de tendência aí mais de vanguarda, quando fazem isso,
o fazem ou apenas no âmbito dos juizados especiais ou apenas para intimação e não para citação. E agora, pessoal, nessa fase terrível que a gente está vivendo da pandemia, a gente tem visto que aumentou o número de juízes e tribunais que têm autorizado essas comunicações por via do WhatsApp. Como foi exemplo aí a Justiça Federal de São Paulo, através de uma ordem de serviço, como foi exemplo também o TRT-5. E por que isso, pessoal? Porque o judiciário não pode ficar parado, os processos precisam andar. Então, é preciso mais do que nunca que se valer das ferramentas tecnológicas. Diante de todo esse cenário que eu expus para vocês acham que a forma como são realizadas as comunicações dos atos processuais vai mudar? É aí, pessoal, que entra o aspecto sociológico que eu comentei com vocês. Lembra que eu comentei agora há pouco com vocês que a lei havia excluído da obrigatoriedade de cadastro as micro e pequenas empresas? E mais, hein, pessoal, um dado aí importante. Essa lei que obrigou as instituições públicas e privadas de manterem esse cadastro para recebimento de comunicação dos atos processuais, ela não impôs sanção ao não cadastramento. Então, uma norma sem sanção vira apenas uma recomendação. E mais, pessoal, olha só, segundo dados do Sebrae, 99% dos estabelecimentos existentes no país correspondem a micro e pequenas empresas. Então, olha a quantidade aí de pessoas que ficaram excluídas dessa obrigatoriedade, sem falar no cidadão. Um outro ponto aí relevante é que muitas pessoas, elas têm medo de trotes, de hackers, de fraudadores. Então, as pessoas tendem a desconfiar de mensagens recebidas via e-mail, via WhatsApp. As pessoas têm medo. E por que isso, pessoal? Porque justamente os próprios órgãos públicos, os próprios órgãos até mesmo da Justiça, ou Ministério Público, ou até a polícia mesmo, pede para que as pessoas tomem cuidado com esse tipo de mensagens, porque elas podem conter links que, quando as pessoas acessam, pode ter os seus computadores, os seus celulares invadidos por vírus. Então, quantas vezes a gente não viu aí órgãos dizendo: olha, não costumamos mandar mensagens, não mandamos mensagens, tome cuidado. Então vocês percebem que muitas vezes as próprias instituições públicas acabam conspirando contra o uso dessas tecnologias. E aqui eu cito para vocês a posição do professor Nelson Neri, que já se manifestou sobre esse tema da comunicação eletrônica dos atos processuais no seguinte sentido: ele acha que o simples envio da mensagem eletrônica não é suficiente, além do risco de o próprio réu manipular o recebimento dessa mensagem. Uma outra questão aí que poderia ser levantada do ponto de vista sociológico é a discrepância das condições econômicas aí do nosso país. A gente imagina que muitas pessoas aí menos favorecidas, aquelas pequenas empresas, que elas tenham dificuldade a ter acesso a equipamentos eletrônicos. Mas aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês que não é bem assim como a gente imagina. E eu vou citar aí o trabalho de um historiador, o Juliano Speyer, que publicou aí um trabalho chamado Mídias Sociais no Brasil Emergente, que é muito interessante, que faz parte aí de um estudo antropológico que foi feito com países emergentes de várias partes do mundo, em que as pessoas fizeram um estudo do uso das mídias sociais pelas pessoas menos favorecidas dos países emergentes. E o que se constatou, pessoal,
foi justamente às vezes diferente do que a gente imagina. Que, na verdade, essas mídias sociais estão sim presentes na vida dessas pessoas, que elas fazem uso dessas mídias e quando elas têm algum tipo aí de dificuldade, elas pedem ajuda para pessoas mais jovens aí da família que possam auxiliar. Então, esse fato por si só não constitui um elemento que possa afastar aí o uso da tecnologia para a comunicação dos atos processuais. Mais uma questão aí que eu diria até de ordem cultural merece ser destacada aqui. Partes, advogados públicos, membros de Ministério Público ainda têm por hábito, quando peticionam, informar o endereço físico das pessoas. Então a gente vê aí que grande parte das petições iniciais chegam ao Poder Judiciário apenas com a indicação dos endereços físicos. E os colegas aí, oficiais de justiça, que têm acesso a bancos públicos de informação, como é o Infoseg, por exemplo, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns desses colegas. Muitas informações contidas nesses bancos de dados estão desatualizadas. Por exemplo, muitos números de telefone, WhatsApp indicados ali, eles não estão mais com a pessoa. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, pessoal, é que mesmo com o uso dessas novas tecnologias, se não houver o oficial de justiça como um facilitador, como um protagonista, o Poder Judiciário não consegue implementá-las de modo eficiente. E é aí que eu já passo para a finalização desse vídeo com a questão que eu levantei lá no início. Como que a gente faz hoje, como que o Poder Judiciário hoje consegue aproximar mais a realidade da justiça intramuros, quase que totalmente digital, com a realidade da justiça extramuros, ainda analógica, ainda com as citações e intimações realizadas de formas tradicionais, por carta e por oficial de justiça, utilizando os oficiais de justiça como protagonistas, como facilitadores, utilizando as citações e intimações via WhatsApp ou outras formas aí, tem muitas, temos direct, temos Messenger, temos correios eletrônicos, utilizando essas ferramentas para auxiliar o oficial no trabalho dele. Não tem como, pessoal, excluir o oficial de justiça. O trabalho precisa ser realizado em conjunto. Eu faço comunicações via WhatsApp, eu faço citações, faço intimações via WhatsApp, mas nunca, em nenhuma delas, a informação desse WhatsApp veio no mandado judicial. Em todas elas, essa informação foi conseguida por mim, realizando diligências físicas, realizando diligências na casa ou na empresa das pessoas. E nesse momento que eu não encontrava as pessoas, eu deixava um recado, as pessoas me retornavam e aí sim eu poderia propor a elas se preferia ser comunicada via WhatsApp ou presencial. Muitas pessoas preferiam a forma do WhatsApp e outras se sentiam mais seguras com a forma presencial, mas em nenhuma delas eu tive essa informação confiável no mandado, na petição inicial. Em todas elas, eu precisei, com minhas diligências físicas, conseguir essa informação. E a utilização dessas ferramentas eletrônicas pode ajudar muito no próprio andamento processual, para que ele seja mais ágil e também em termos de economia do Poder Judiciário. Olha só, por exemplo, quando o oficial de justiça chega para fazer uma diligência e ele constata que a pessoa não reside mais no local, mas nesse local ainda mora um parente daquela pessoa que precisa ser citada, o oficial pode deixar um recado para que a pessoa passe para esse
para esse parente, para esse citando, para esse réu, e esse réu entre em contato com o oficial de justiça. Isso acontece muito, em muitos casos. Muitas pessoas se ocultam e eu digo a vocês, pessoal, a pessoa que vai se ocultar, ela vai se ocultar seja na diligência física, seja na diligência virtual. Ela vai se ocultar de qualquer maneira. E aí é que entra a importância da sensibilidade e da presença do oficial de justiça, que é o profissional que tem condições legais e de fato de constatar se a pessoa se oculta ou não, e assim realizar uma citação por hora certa. Imagina como o uso de citações e intimações realizadas via WhatsApp pelo oficial de justiça poderiam aí poupar cartas precatórias, redistribuição de mandados para outros endereços, até mesmo cartas rogatórias, porque eu já cheguei a conversar pelo WhatsApp com réus que estavam residindo fora do Brasil. E é assim, pessoal, que eu quero encerrar esse vídeo, trazendo aqui a importância da realização aí de citações e intimações via WhatsApp como coadjuvantes do trabalho do oficial de justiça como protagonistas. Então, colegas, deem aqui a sua opinião, deixem o seu comentário. Até mais então, até o próximo vídeo.